Olá, o diário de hoje a gente vai começar analisando ele pelo Ibov, passando pelo índice e passando pelo dólar. Desde já, aviso que hoje foi um dia bem atípico. Foi um dia que há muito tempo eu não vi uma movimentação tão forte quanto essa. Já tinha muitos meses que eu não via. Hoje saiu o índice de inflação dos Estados Unidos, saiu acima do esperado e impactou nossa bolsa fortemente, assim como o dólar foi impactado. O Ibovespa aqui, após as eleições, veio um movimento muito grande de alta, iniciou um processo corretivo que, pegando esse processo corretivo aí, chegando perto de 50% da FIBO, da pernada, podendo estar agora iniciando uma retomada. Eu tenho uma projeção de Fibonacci também marcado pela estratégia de FiMate, como ensinou o ilustre Marcelo Ferreira, que é um operador de Forex. Então projetei essa fibra aqui usando a FiMate para um possível expansão de canal para alta. Pelo contexto desse movimento aqui, dessas barras de alta. Aí a gente tem uma correção aqui tocando nas médias e a gente tem uma rejeição bacana aqui. Aguardar os próximos dias para ver como é que esse Ibov vai desenrolar e como ele vai puxar nosso índice. Passando o índice aqui, a gente teve um movimento bem atípico aqui no diário também, ó, semelhante ao Ibov. Ele teve um movimento bem forte de queda, descendo aí quase 2.500 pontos e rejeitando aí 2.000 pontos, trazendo para miúdos. Olha a movimentação de hoje. O mercado abriu num gap de quase 1.000 pontos, encostou nas médias, retornou na média de 200, que é essa média minha aqui. Então ele teve um outro movimento, teve uma pequena rejeição e olha o tamanho dessa vela de 5 minutos, mais de 2.000 pontos. Assim que saiu a notícia, teve a entrada dessa vela aqui e gerou um forte movimento de venda aqui, ó, trazendo uma força dessa média em segurar com o efeito notícia, que o índice ele é muito sensível a notícias ainda mais de alto impacto, como juros e contexto inflacionário. Aqui no final, ele tenta corrigir, mas tem muita pouca força, ainda tem uma rejeição e vem outro candle aqui e fura a mínima. Não era errado vender aqui, mas pegando poucos pontos aí, ou se a gente projetar aqui a FIBO, usando esse canal aqui de referência, olha, rompendo aqui, pegando esse alvo aqui, a gente traz mais um canal para baixo. E a gente tinha alguns pontos aí. 500 pontos. O terceiro alvo não chegou a pegar não. No índice eu não fiz nenhuma operação. Mas teria uma boa entrada aqui. Após esse fundo aqui ascendente, olha. Fundo mais alto do que o anterior. Passou para cima das médias. Fez um pequeno pullback aqui, rompendo esse topinho aqui, ó. Há uma entrada bem aqui. Buscando aonde? Buscando ou o fechamento do gap ou a média. A gente teria um stop abaixo aqui. Então seria rompendo aqui o stop aqui caro, 400 pontos, mais
um alvo de 1.200, um alvo de 1.400 pontos em potencial. Então, se coube no bolso, aqui seria uma ótima entrada. E o índice rejeitou boa parte do movimento até as 14 horas, pois o mercado ficou morto, extremamente morno. Olha só. Olha. Só tem caranguejo de lateral. E aqui não gerou mais movimento algum. De compra nem de venda. E finalizou o índice dessa forma. Com essa vela aqui extremamente perigosa. Mas para quem conseguiu pegar uma venda nela, conseguiu uma ótima pontuação. Rompendo esse fundo aqui, ó. Com stop lá em cima da média. Média de 200 e acima dos candles. Era só projetar a Fibonacci e deixar desenrolar. Aqui no dólar, olha, o dólar foi inverso. O dólar subiu bastante e depois foi amenizado por um movimento de baixa. Porém, no começo do dia, trazendo para miúdos, 5 minutos. No começo do dia, olha só como é que esse dólar se comportou. Olha esse movimento. O dólar veio trazendo esses candles com pouca força compradora e algumas rejeições. Quando ele tocou aqui, eu startei uma ordem de venda aí com 10, 15 pontos de stop, buscando aqui o fundo dessa vela aqui, ó, de 45 pontos, ou toque na 200. Mas o que aconteceu? Assim que essa vela destravou aqui, ó, me dando 27 pontos, o mercado entrou em leilão. E o mercado ficou em leilão por cerca de uns 10 minutos. Depois que o mercado saiu do estado de leilão, poxa, ele deu um salto de 70 pontos pulando o stop bem aqui. E aí eu tive que zerar manualmente, porque depois disso ela ainda subiu mais 70 pontos, então 140 pontos aí não ficou muito agradável. Quer ver? Vou mostrar aqui o print de quando eu estava fazendo as operações. Minha sorte que hoje eu optei por fazer no simulado, porque eu estava achando o cenário um pouco estranho, analisando o índice conjuntamente, sabe? Vejam só. Olha só como ocorreu a operação. Os candles pequenos, teve esse aqui que rejeitou, bateu na média aqui, rejeitou também. Eu entrei na venda bem aqui, quando esse candle começou a virar. Buscando aqui próximo da média, ó, 150 com cada contrato, com stopzinho aqui acima das médias, olha só que bacana. E aí o mercado andou bem, olha, ele estava bem próximo ao alvo, mais um pouquinho nessa região aqui eu ia zerar quando tocasse na média, ou então quando chegasse nessa região aqui. E aí o mercado simplesmente, olha o stop aqui. O mercado pulou o stop. Olha só. O mercado veio próximo do meu alvo, próximo da média. Então ele pulou os dois stops e foi lá para cima. Gerando aí, ó, um prejuízo grande. Sorte minha que estava na conta simulada. Lá o simulador. E aí fica a dica para fazer a configuração de proteção de capital nesses casos aqui, para evitar um prejuízo como esse. Porque se você está com uma banca pequena e operando 2 contratos, em que sua média de perca não suporte esse valor, há necessidade de fazer uma proteção em dias específicos de notícias extremamente relevantes, como foi o caso de hoje. Voltando ao gráfico, após esse movimento tão forte contrário,
O dólar entrou em um processo corretivo complexo nesse primeiro momento aqui. Nesse primeiro momento aqui ele foi bem complexo. Porém, após ele ter vindo aqui, feito essa pequena rejeição e ser rejeitado pelas médias, era possível que ele viesse encontrar 200. Porém, eu não operei. Mas aqui foi uma boa entrada. Tanto aqui nessa outra rejeição aqui também, o stop estava até mais barato. Buscando no primeiro momento aqui até o encontro da média, né? 60 pontos. E depois desse aqui, rompendo aqui, ó. Ou nessa rejeição, 40 pontos, 32 pontos, com stop aí de menos de 20 pontos, olha. Para quem conseguiu pegar também, foi um bom movimento. O dólar, assim como o índice, depois das 2 da tarde, com movimentos tão estressantes, ele foi perdendo volume, olha. Os candles bem pequenos, sem volatilidade, sem muitos movimentos bruscos. Mas teve uma variação bacana, 40 pontos, olha. Mais uma descida aqui de 40 pontos. Hoje foi um dia bastante hard. E fica a dica aí para quem gosta de operar, se atentar aos dias de notícias, assim como dia de notícias de taxa de juros, notícias políticas, e trabalhar estratégias para deixar stops armados para esse tipo de cenário aqui. É muito difícil ocorrer? Mas pode causar um prejuízo muito grande se a gente estiver desatento. Há técnicas de configuração no stop, que pode colocar diversas outras ordens de stop aqui acima, e quando ele pular nossa ordem, que no caso era aqui, pega a outra ordem aqui, ou aqui, ou aqui. Já você vai colocando os stops acima para ela acionar. Mas só mexendo na configuração. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre como fazer essa configuração para proteção do capital. Do mais, hoje é o diário de hoje.